Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 14.1 Conteúdos: Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira. Velocidade vegetativo e transição demográfica. Habilidades: identificar a dinâmica da estrutura etária do Brasil na década de 1980. Comparar diferentes estruturas etárias de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem aí com todo mundo? Boa noite, professores presenciais, nossos colegas aí de trabalho. Boa noite toda a turma, todas as turmas da EJA Médio aqui, primeira fase da EJA Médio. Vamos continuar nossas aulas de Geografia. Nós estamos na unidade 4, finalizando aí os temas, o nosso módulo de Geografia, né? Nessa unidade 4, nós estamos estudando sobre a população do mundo e também sobre a população brasileira. A gente vai verificar ali, estamos estudando já muitas coisas relacionadas ao estudo das populações de maneira geral, como a gente consegue ali, né, interpretar, como é que a gente consegue entender determinada realidade, a partir de vários estudos, a partir de alguns conceitos importantes. Hoje, nessa primeira aula de hoje, a gente vai entender aí o funcionamento das pirâmides etárias, né, e como a gente consegue interpretar esses gráficos. Olha aí, né, uma coisinha que está lá que a gente falou lá na unidade 1, que vai voltar hoje na aula de hoje, na aula da unidade 4. Né, a gente vai analisar ali essas informações das chamadas pirâmides etárias. Bom, mas antes disso, nós vamos relembrar o que nós vimos nas aulas de ontem, né, a aula 13, que tratou exatamente aí da questão da distribuição geográfica da população. Nós estudamos aí sobre alguns conceitos importantes, alguns termos muito importantes, quando a gente vai estudar a chamada demografia. A demografia é o estudo, né, a análise das informações relacionadas às populações do mundo todo. A gente verificou as diferenças entre a taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, né, que é essa variação entre quantidade de pessoas que nascem, que morrem em determinado lugar durante um período de tempo. Verificamos também a questão das migrações, né, por que acontece, como é que funciona. A gente vai voltar, inclusive, para o tema das migrações nas próximas aulas, hein? A gente também verificou, com relação ali, as diferenças entre os termos populoso e povoado, está diretamente relacionado a outros conceitos também, que é o conceito de população absoluta, né, e população relativa, né, como é que está organizada aí a população em determinada cidade, em determinado país. Tem lugares que tem muita gente morando num espaço muito pequeno, né, já tem, ao mesmo tempo, tem as mesmas pessoas morando num espaço maior, né, bem mais distribuído. Então tem essas variações aí no mundo todo, dentro de cada país, dentro de cada cidade. A gente também estudou sobre algumas teorias demográficas que tentam entender, tentam explicar, tentam mostrar algumas consequências do crescimento da população no mundo todo. Chegamos aí aos 7 bilhões de habitantes atuais aqui no nosso planeta, né? Muita gente para dividir aí a superfície terrestre, e nós estudamos aí sobre algumas teorias que tentaram interpretar esse crescimento todo, a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana. Estudamos sobre a teoria reformista, que tem uma outra forma de pensar a questão do crescimento da população, e tudo isso relacionado ao estudo demográfico, ao estudo das pessoas, das diversas populações aí do mundo todo. Hoje nós vamos continuar fazendo isso, vamos continuar entendendo, verificando como a gente interpreta essas situações ali, quando a gente vai estudar a estrutura etária das populações do mundo todo. O que significa isso? A gente vai entender sobre isso na aula de hoje. Estrutura etária é o tema da aula de hoje. Vamos para o nosso desafio do dia. Pessoal, nós temos aí, eu quero que vocês analisem as situações desses dois países. Né? Analise aí como é que é a população desses dois países. O país 1, ele tem um número de crianças até 19 anos 50% maior do que o número de adultos e idosos. Tem mais crianças aí nesse país. E jovens. No país 2, é outra realidade. A maioria da população é composta por adultos de 20 a 59 anos, correspondendo a mais de 60% da população.
Então tem dois países aí, duas situações, duas características com relação à idade média aí da população. E aí vem a pergunta, na sua opinião, quais devem ser as prioridades sociais dos governantes dos dois países descritos aí agora há pouco, hein? O governante, o presidente, o primeiro-ministro do país 1, quais são os programas, quais são as ações que ele deve fazer para aquela população desse país? E no país 2, o que esses governantes, o que o governo deve fazer para atender da melhor maneira essa população aí, hein? Vou deixar vocês refletindo aí sobre esse desafio e lá na interatividade final eu quero a participação de vocês. Vamos lá. Vou começar a aula de hoje, pessoal. A gente vai falar sobre estrutura etária dos países. A gente vai falar sobre a forma como está organizada determinada população. Cada um de nós, a gente vive aí numa realidade, na nossa vida, a gente convive com muitas pessoas e a gente sabe mais ou menos como as características das pessoas com quem a gente convive. Se as pessoas têm filhos, se têm irmãos, se a família, né, tem muitos ascendentes, se os pais estão vivos, os netos, os pais, os avós, os bisavós ainda estão aí nesse planeta. Então a gente verifica aqui na nossa realidade, a gente consegue entender mais ou menos como é que está organizada, se tem muita criança, se os jovens aí da mesma idade que a nossa, por exemplo, estão tendo muitos filhos ou poucos filhos, ou está tendo aí um certo controle ou não. A gente sabe, na superfície terrestre, pessoal, acontece ali, tem diversas famílias, diversas formas de organização das famílias de maneira geral. A gente está até vendo aqui, né, nessa primeira imagem aí da aula de hoje, diversas famílias, cada uma com características culturais específicas, né? A sua família tem uma característica cultural, né, que é referência aí histórica e tudo mais, e cada uma das culturas no mundo todo, seja no continente asiático, seja no Oriente Médio também, né? Seja na Europa, a gente observa aí que existem características com relação à composição das famílias de maneiras diferentes. Tem países onde as famílias elas são bem menores, né? Tem outros países onde, por exemplo, a questão religiosa influencia muito, né? A questão de ter muitos filhos, de se multiplicar, essas coisas todas. Mas cada realidade vai mostrar pra gente a forma como aquela cidade, como aquele país, ele está organizado. A gente consegue entender mais ou menos a realidade daquele país, entendendo as características da idade daquela população, da distribuição daquelas famílias, da qualidade de vida também. E a própria estrutura da população, a própria organização das pessoas que estão ali, naquele país, já dá algumas dicas, por exemplo, para o que aquele governante precisa fazer para atender aquela população, né? Quais são as necessidades principais ali. Nós estudamos nas aulas passadas sobre algumas teorias demográficas que explicam o crescimento ali da população. A gente já observou também naquela mesma aula que as gerações estão aí chegando cada vez mais, tem países onde as gerações estão tendo cada vez menos filhos, e isso acontece por algum motivo. As pessoas querem ter menos filhos porque numa cidade grande, por exemplo, é mais caro criar uma criança, né? Ou mais de uma. Acaba tendo um custo muito maior. E a gente vai observando nas últimas décadas, né, recentemente também, que muitos países estão passando por um outro processo, que já é uma outra teoria para explicar o crescimento da população mundial, que é o que a gente chama de transição demográfica. É o que a gente vai ver agora nessa primeira tela aí da aula de hoje. Que é exatamente essa mudança de mentalidade nas famílias de maneira geral ao longo dos anos. A gente observa aí, por exemplo, que a chamada transição demográfica é um processo onde antes teve uma forma das famílias se organizarem e com o passar do tempo a forma de organização dessas famílias foi se modificando. Seja porque antes as pessoas tinham muitos filhos, como acontece aí nessa imagem que a gente está vendo aí, de 1946, com muitos bebês nascendo ao mesmo tempo, a chamada explosão demográfica, né, que é uma das fases aí da transição demográfica, e a gente veio observando nas décadas seguintes, na medida que essas crianças iam crescendo, a quantidade de filhos ia diminuindo. Então a gente observa um momento da história que é de um jeito, que a população está de um jeito. Que jeito é esse? Nessa fase inicial,
muitas crianças, uma quantidade de adultos razoável e poucos idosos, porque as pessoas morriam cedo. Com o passar dos anos, a gente já observa uma alteração nas gerações. A geração que era criança, 20 anos depois, já não está mais tendo 5, 6, 10 filhos. Já está tendo o quê? 2 filhos, 3 filhos estourando aí. E isso já vai o quê? Modificar aquela população com o passar do tempo. Já não vai ter tanta criança assim, né? Como era no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí até chegar numa situação em que você tem uma quantidade muito grande de idosos, muito grande de adultos e pouquíssimas crianças. Ou mesmo um equilíbrio muito grande na população desse lugar. Então, pessoal, tudo está relacionado com a mudança de gerações, a mudança de pensamento, a mudança de estilo de vida. A professora Ludmila falou aqui, por exemplo, com relação ao papel da mulher, né? Estamos na era da mulher hoje em dia, né? Que a mulher cada vez mais, ao longo dessas últimas décadas, assumindo ainda mais, né, o controle de muitas coisas aí o controle sobre a sua própria vida, né, sobre o seu próprio trabalho, sobre o seu pensamento ali, sobre o mundo. E isso acaba gerando mudanças na característica daquela população, não é? Do que era 100 anos atrás, as gerações mudaram bastante para o que é hoje em dia. E quando a gente estuda as características da população em cada um desses períodos, a gente vê que eram culturas diferentes, mentalidades diferentes sobre a vida e, consequentemente, reflexos na característica dessa população também, principalmente com relação à quantidade de filhos, que é o que muda bastante aí as características daquela população ao longo dos anos. O Brasil, inclusive, entra nessa categoria. Os Estados Unidos passou por isso. Os países europeus, França, Alemanha, Suécia, todos eles passaram por isso, de um período que tinham muitos filhos, e aí as gerações vão chegando, vão preferindo focar no trabalho, ou não ter filhos, ou ter apenas um filho, e aí a realidade daquela sociedade décadas depois acaba sendo completamente diferente. Então a gente vai observar na aula de hoje que diferenças são essas. A gente vai começar então fazendo essa diferença entre como é que está organizada a população nos países ricos e também nos países mais pobres, porque tem uma diferença de contexto aí, né, com relação à cultura, com relação à qualidade de vida e várias outras coisas. Vamos começar então verificando o que significa a estrutura, como é que está organizada a estrutura etária nos países desenvolvidos, só para a gente não ficar perdido aí, tá? Quando a gente fala de estrutura etária, a gente está falando aí de organização da população por idades, tá bom, gente? Etária diz respeito aí à idade. Quando a gente fala de países ricos, países desenvolvidos, a gente está falando aí de Europa Ocidental, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a gente está falando do Extremo Oriente ali, Japão, Coreia do Sul, né? Na Oceania, Austrália, países desenvolvidos de maneira geral, né? Como é a característica da população desses países hoje em dia? Predomínio de adultos e idosos. Os idosos, pessoal, vivendo muito mais tempo do que em países mais pobres e uma quantidade de adultos aí também mais elevada. Quem são esses adultos? Quem são esses idosos? Eram as crianças de 50 anos atrás. Eram as crianças de 40 anos atrás, 30 anos atrás, que nasceram, cresceram e optaram, né, por diversos motivos, a ter menos filhos. Então, pessoal, os países desenvolvidos em geral, eles já estão passando por um processo de envelhecimento demográfico, né? Ou seja, baixas taxas de natalidade, pessoas tendo menos filhos por diversos motivos, seja porque foco no trabalho, economizar dinheiro, ou porque não quer mesmo ter filhos, né? Também existe isso, e vários outros motivos. E também nesses países é muito comum as baixas taxas de mortalidade. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, tendo uma expectativa de vida maior por conta ali da qualidade de vida. A gente está vendo aí algumas imagens aí de algumas senhorinhas ali recebendo atendimento e tudo mais. A questão da medicina cada vez mais desenvolvida permitiu com que as pessoas vivessem mais, e nos países desenvolvidos, onde o acesso a esse tipo de serviço tem qualidade, isso acaba fazendo com que países ricos, a expectativa de vida de países mais desenvolvidos seja muito alta, as pessoas vivam ali, alcancem os 80 anos, 85 anos, né? E isso acaba sendo uma característica dos países desenvolvidos. Vamos ver o outro lado, então? Países em desenvolvimento, né, que já é uma situação diferente.
E como é a estrutura etária nos países em desenvolvimento? Os países pobres, né? América Latina, né? Onde nós estamos, a África, né? a parte do Sudeste Asiático, a Europa Oriental. Né? Qual é a característica? População jovem. A gente observa ali que são considerados países jovens, por quê? Tem muita gente fazendo muito filho ainda, né? Principalmente no continente africano. Então as pessoas tendo uma média muito grande ali, tornando o crescimento vegetativo desses países aí elevado. Enquanto nos países europeus, nos outros países desenvolvidos, o crescimento vegetativo é muito baixo, né? Às vezes é até negativo, está diminuindo a quantidade de pessoas nesses países, nos países mais pobres não. Essa população está aumentando cada vez mais. A gente observa, então, que é uma característica dos países mais pobres ter uma estrutura etária com muitos jovens, com muitos adultos jovens, né? E isso acaba sendo... E com a quantidade de idosos bem reduzida, devido àquele mesmo motivo que a gente falou. Qualidade de vida baixa, né? Muitos não têm acesso à saúde direito e acabam não resistindo. Então a expectativa de vida nos países em desenvolvimento ainda é baixa em relação aos países ricos. E no Brasil? A gente vai falar de Brasil aí, né? Já tem uma informação aí do Brasil. O Brasil, pessoal, ele está naquela característica, né, de países emergentes. Brasil, a China, a Rússia. São países até então pobres, mas que têm uma estrutura, têm uma economia, têm uma qualidade de vida que se destaca dos outros países. Olha aí a expectativa de vida no Brasil, por exemplo, está em torno aí de 74, 75 anos. Isso significa que a qualidade de vida para a grande maioria da população, ela está sim chegando para as pessoas, né? Mesmo o Brasil não sendo considerado um país desenvolvido, ele está num grupo de países onde, de alguma forma, as pessoas estão vivendo mais. Mesmo com pobreza, mesmo com a renda bem menor, né, entre a população mais pobre, coisas, por exemplo, como acesso à educação, acesso à saúde, estão funcionando de alguma forma porque as pessoas estão tendo acesso. Né? No caso aqui do Brasil, ainda existe um sistema de saúde público, por exemplo, né, onde as pessoas podem ir lá, por mais que demore, a pessoa pode ir lá e ter algum atendimento. Né? E isso acaba sendo um dos fatores que fazem com que o Brasil se destaque em relação a países mais pobres. Então o Brasil, junto com a China, junto com a Rússia, né, por exemplo, eles ficam ali, né, naquele meio termo. Então o Brasil, assim como os países desenvolvidos, ele está passando por um processo de transição demográfica também. É isso que a gente vai ver aí na próxima tela, né, que mostra exatamente que ocorreu ali uma mudança muito grande, principalmente após a década de 80. Né? A gente observa nesse gráfico, olha aí um gráfico aparecendo para a gente já, né, trazendo uma informação aí sem a gente precisar ler, né, nada, e ele mostra exatamente uma linha do tempo que diz aí como é que está configurada ali a quantidade de pessoas, de crianças, de adultos e de idosos. Né? Essa linha azul aí, que agora eu vou circular de roxo, ela mostra um crescimento muito alto no Brasil, década de 40, década de 2000, e uma projeção aí para 2050 de um crescimento da quantidade de idosos. O que isso significa? Significa que essas pessoas estão vivendo mais, estão tendo mais qualidade de vida, acesso à saúde. A gente está falando de Brasil mesmo. Então essa é uma tendência do território brasileiro. No caso aí das crianças, pessoas de 0, né, a 19 anos ali, olha aí, houve um crescimento muito grande até a década de 2000 e esse número diminuiu aqui de acordo com a linha verde. Então, de acordo com a projeção, né, a gente vai ter um número bem menor de crianças no futuro. Ao mesmo tempo, a gente tem aí essa linha vermelha, que eu vou destacar agora aqui, ela mostra um crescimento muito grande da população adulta, né, e esse número tende a diminuir com o passar dos anos aí, de acordo com essa projeção. Então, olha só, né, o que está acontecendo no território brasileiro. Por mais que o nosso país não seja considerado um país desenvolvido, a produção econômica independente, incentivo à pesquisa, economia desenvolvida, né, a população do nosso território brasileiro já está passando por uma transição demográfica, assim como os países europeus lá. A gente só não é rico, mas a transição demográfica está acontecendo igual como nesses países. A quantidade de adultos caindo, a quantidade de idosos aumentando, a quantidade de crianças com uma tendência também de queda, que é a mesma situação que aconteceu nos países ricos.
as pessoas optando por terem menos filhos, né, por diversos motivos, né, que já foram comentados aí, e uma estrutura onde os adultos, né, a quantidade de pessoas adultas ali, a tendência diminuir, né, dentro desse território. Então a gente observa que existem vários motivos relacionados a isso, como a gente está vendo aí, né? Exatamente esse processo que a gente chama de transição demográfica, né? As pessoas tendo ali uma redução na quantidade de filhos e, ao mesmo tempo, vivendo mais. Então, essas crianças aí de 30 anos atrás, né, elas estão crescendo, não estão tendo filhos, né, e algumas delas optaram por não ter filhos ou por ter menos filhos. Então, esses adultos aí, eles vão envelhecer baseado aí, né, em qualidade de vida, atividades físicas, alimentação melhor, acesso à saúde, né, acesso ao emprego também, né, a tendência é sempre a economia de um país melhorar e não piorar. Então, de acordo com essas projeções, a população, né, ela vai acabar passando por esse processo de transição, de envelhecimento dentro do território brasileiro. Então, é uma característica dos países emergentes, né, dos países que estão ali se destacando entre os países pobres, como é o caso do Brasil, de ter essa variação aí. Vamos ver um vídeo agora que explica aí a questão do envelhecimento da população mundial. Prestem atenção de como é que funcionam essas mudanças e alguns motivos que vão ser ditos aí no vídeo. Vamos acompanhar. A população mundial está envelhecendo. Taxa de natalidade baixa e melhoras na saúde em países desenvolvidos e em desenvolvimento mostram que as pessoas estão vivendo mais. Nos próximos 25 anos, o número de pessoas acima de 60 anos vai mais que dobrar, de 841 milhões em 2014 para cerca de 2 bilhões em 2050. Em 2020, pela primeira vez, os idosos vão superar o número de crianças com menos de 5 anos. Em 1950, existiam 12 pessoas ativas para cada idoso com mais de 65 anos. Em 2013, eram apenas 8, e a previsão para 2050 é de somente 4. Tem impacto no crescimento econômico global, nas aplicações e investimentos, no consumo, força de trabalho, aposentadoria e taxas. Afeta também a saúde pública e assistência médica, os serviços sociais, a composição das famílias e as condições de vida, moradia e imigração. Se espera que a população envelheça mais rápido na Ásia, Europa e América Latina. Países mais pobres, com uma população mais jovem, também terão que enfrentar a alta taxa de envelhecimento, sem o tempo e preparação necessários. É uma situação preocupante, porque existe toda uma situação de poucas crianças, como a gente falou, dentro de território brasileiro. Quando essas crianças, dentro de um território como o Brasil ou como qualquer outro país, essas crianças em quantidade menor, elas vão se tornar os adultos daqui a 20 anos, né, e elas não vão conseguir ocupar todos os postos de trabalho daquele país. Então isso vai gerar um problema de emprego, né, como vai gerar um problema ali de desequilíbrio na população. O ideal mesmo é que essas crianças elas ocupem a vaga dos adultos que estão hoje em dia, porque esses adultos vão o quê? Envelhecer, né? E morrer, né? Então elas vão ocupar o espaço aí desses adultos como o que a gente chama de população economicamente ativa. Ou seja, as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem dentro de determinado país. Então a preocupação dos governos e da população de maneira geral é exatamente essa, buscar o equilíbrio. Por isso que lá na França, por exemplo, em outros países da Europa, as pessoas estão pagando para as pessoas fazerem filhos, né? Para o pessoal pagando para as pessoas aumentarem as taxas de natalidade, exatamente para tentar conter esse desequilíbrio que pode acontecer aí numa população. O contrário também é um problema, né? Muita criança acaba gerando problema o quê? De acesso à escola, de acesso à educação, questão de saúde, questão de alimento, miséria, né? E que é uma situação de países mais pobres que acaba também ficando um pouco fora de controle. Um pouco nada, muito fora de controle. Pessoal, essa aqui é a famosa pirâmide etária. É com ela que a gente vai seguir a aula de hoje, né? Que ela é um gráfico, pessoal, muito importante para a gente entender a realidade de determinado país, determinada situação, determinada cidade, de maneira geral. É esse gráfico, como a gente vai ver apenas na tela, esse gráfico ele mostra aí, é uma ilustração gráfica que mostra a distribuição de diferentes grupos etários em uma população. Então, como é que funciona? Esse gráfico ele é importante exatamente para a gente entender quantos homens, quantas mulheres tem nesse território, né? Quanto é a proporção de pessoas jovens, quanto é a proporção de pessoas idosas nesse lugar.
Essa pirâmide etária, esse gráfico, pessoal, é da cidade de Tabatinga, né? Fica, né, no estado do Amazonas. Essa pirâmide etária, ela está organizada de maneira que a gente consegue entender, interpretar, né, como que está organizada essa população. Então, como é que funciona? Ela tem aí algumas barras horizontais e cada uma dessas barrinhas, elas representam uma faixa etária. A gente tem bem aqui, essa primeira faixa etária aqui, representando a quantidade de pessoas de 0 a 4 anos. Essa de cima aqui, de 5 a 9, né, bem aqui essa segunda barrinha. A terceira barra de 10 a 14 anos. Então a gente consegue ver pelas barrinhas, né, como é que está organizada, por exemplo, a população jovem desse município. Quanto mais para cima a gente vai indo nessa pirâmide, a gente vai aumentando aí as faixas etárias, os adultos e os idosos aqui em cima. De um lado, a gente observa que essa pirâmide está separada em duas cores, né? De um lado, a gente consegue ver aí as mulheres, né, presente, quantas mulheres existem aí nessa pirâmide, e do outro lado a gente consegue ver os homens, né? Como é que está definida aí a maioria da população por sexo e também por idade. Então essa pirâmide, pessoal, a gente consegue interpretar sabendo que quanto maior for essa barrinha, significa que maior a quantidade de pessoas nesse lugar. Quanto mais vai diminuindo essa barrinha aqui, em qualquer ponto da pirâmide, significa que tem menos pessoas nessa área. Então, dentro da pirâmide etária, a gente consegue entender, é como se fosse um raio-x da população aí desse local. A gente está vendo aí uma pirâmide etária de Tabatinga, que ela está mostrando para a gente exatamente, ó, que tem muita população jovem aí em proporção do que a quantidade de pessoas idosas, por exemplo. Então a expectativa de vida no município de Tabatinga, ela não é tão alta, não é porque a maioria da população aí ela é jovem, a gente tem uma quantidade menor de adultos e uma quantidade muito menor de população idosa nessa cidade, que é uma característica do estado do Amazonas, é uma característica do território brasileiro, com exceção das grandes cidades, as grandes metrópoles, que tem uma pirâmide etária um pouco mais diferenciada. Então esse gráfico, só de a gente saber que de um lado são as mulheres, do outro lado são os homens, na parte de baixo são a população mais jovem, na parte do meio, de 20 a 59 anos, são os adultos, e a partir de 59 anos nós temos os idosos, a gente consegue entender mais ou menos como é que está organizada aquela população. E dá para fazer pirâmide etária de todas as cidades aí do mundo todo, né? Tabatinga, Manaus, São Gabriel da Cachoeira e vários outros, e a gente consegue entender mais ou menos como é que está organizada o quê? A estrutura etária da população. Consegue entender aqui, a gente não precisou fazer nenhuma entrevista, a gente não precisou ler nenhum texto, mas a gente já sabe que tem mais jovens do que idosos no município de Tabatinga. Esse dado aí é do Censo Demográfico do IBGE. O site do IBGE é muito bom, porque ele tem todos esses dados ali atualizados, né, sobre a população do território brasileiro. Agora a gente vai ver as diferenças entre as pirâmides etárias dos países. A gente vai ver agora as diferenças entre as pirâmides etárias dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, dos países pobres. Olha como é um exemplo de pirâmide etária nos países desenvolvidos. A gente tem aí, ó, os jovens, nós temos aqui os adultos e os idosos, não é? A gente já verificou ali ainda agora. E a gente observa claramente que tem ali uma base bem curta, a gente observa aqui que, né, essa parte da base, onde estão os jovens, já não é tão grande como era lá aquela pirâmide que a gente viu ainda agora. Os adultos já bem concentrados aqui nessa parte central, ou seja, tem muito adulto, só que esses adultos aí estão fazendo pouco filho, né, nesse país aí. E a gente observa uma característica interessante, que é uma quantidade grande de idosos, né, o topo em maior proporção. E isso já dá para entender para a gente que a população desse país aí está mais equilibrada. Né? Tem ali uma pirâmide que já nem lembra mais direito uma pirâmide, né? Já parece mesmo ali um retângulo, né, que representa a quantidade menor de filhos e tudo mais, né, nesse território ali, desse exemplo dos países desenvolvidos. Na próxima tela a gente vai ver mais informações, né, sobre a pirâmide etária. Né? A característica de uma pirâmide etária como essa que a gente está vendo aí, ela demonstra exatamente que esse governo, ele tem que se preocupar, o governo de um país como esse, ele tem que se preocupar com o quê? Com os idosos. Né? Se tem ali uma quantidade de idosos muito grande,
Então tem que ter preocupação com o quê? Com saúde, com hospitais, plano de saúde, com a questão das aposentadorias, né? Porque tem uma quantidade grande de idosos aí. Então, o governo tem que saber ali lidar com as características dessa população. A gente está vendo aí na imagem um casal de japoneses. O Japão é um dos países com as maiores expectativas de vida aí do mundo, um dos países, e que tem essa característica, né, de ter uma quantidade considerável de população idosa, porque estão vivendo muito bem, qualidade de vida é muito alta, e isso acaba gerando essa característica nesses países. Bom, vamos ver o contrário agora. Como é uma pirâmide etária de países em desenvolvimento, ela tem a base larga. Olha a diferença, né? Olha os jovens aqui, os adultos no meio e os idosos, né? Uma quantidade muito menor. A gente já viu, inclusive, que é a característica ali da pirâmide de Tabatinga, e ela tem exatamente, ela representa exatamente, a gente está vendo aí uma pirâmide de Angola, né? Um país africano, e que mostra exatamente que as pessoas neste país estão fazendo filho demais. E, ao mesmo tempo, elas não estão vivendo muito aqui, né? Então, está tendo problemas nesse país aí com relação a isso. Então, nesses governos, qual seria a prioridade para um governo como esse, com uma quantidade elevada de crianças? Questão da educação, né? A questão ali de dar o acesso para essas crianças ali poderem ter acesso ali à educação, à formação intelectual, ter acesso a tudo isso, à saúde, né, para evitar a mortalidade infantil também, né? A gente observa, então, pessoal, que dentro de um país rico, né, um país desenvolvido, como a gente viu ainda agora, a prioridade é o quê? A população adulta e idosa, né, que é, primeiro, emprego para a população adulta, né, que é importante porque a população economicamente ativa ali daquela área, ela já é pequena, então tem que absorver toda a população ali. Inclusive tem muita gente que vai morar nesses países aí, imigrantes, né, vão morar nesses países porque às vezes está sobrando vaga, a pessoa vai para lá para ocupar a vaga de emprego nesses países ricos, e também gastos com aposentadoria, com previdência. Nos países pobres, não, a prioridade já é o quê? As crianças. Aquela lógica neomalthusiana que a gente falou na aula passada, né? Controle de natalidade, educação sexual, né? Anticoncepcional, e também para as crianças que já estão aí, né? Já foram feitas, o acesso, né? A educação. E também a questão da saúde, para essas crianças crescerem e se tornarem uma população economicamente ativa no futuro, poderem ser uma força de trabalho aí adequada, né? E não ser o que a gente infelizmente está vendo por aí, que é a geração neném, que nem estuda, nem trabalha, e isso aí está gerando um peso para a economia de qualquer país aí. Pessoal que não faz nenhum nem outro, também não corre atrás, o governo também não oferece, né? A gente não está falando só de Brasil aqui, e isso acaba gerando problemas nas oportunidades aí para essa população. A gente vai fechar a aula de hoje vendo ali a pirâmide etária, algumas projeções de como é que vai ser mais ou menos o Brasil. A gente está vendo aí uma pirâmide etária que já aconteceu, né, do Brasil ali em 2013, como era o raio-x aí do Brasil em 2013. A gente já vê aqui, né, uma base bem reduzida, os brasileiros estão fazendo menos filhos, né? Porque tá todo mundo aqui, ó, tá todo mundo fazendo o quê? Trabalhando, estudando, as mulheres cuidando mais aí da sua própria vida ao invés de depender de homem, né? E ao mesmo tempo a gente tem aí um sistema único de saúde ainda, né, que está provendo aí atendimento a essa população que está vivendo cada vez mais, está vivendo bem, né? Então essa é uma característica do território brasileiro. A gente tem aí alguma projeção em 2040 que esses adultos aí de 20 anos, 30 anos, que nem o professor de vocês aí, né? Essa galerinha vai envelhecer aqui e vai começar a entrar nessa categoria já dos idosos, né? E ao mesmo tempo a gente também observa uma projeção dessa base diminuindo cada vez mais, cada vez menos filhos ali nessa projeção de 2040. E em 2060, nessa outra projeção aí, a gente já vê, ó, uma pirâmide etária que está projetada para o território brasileiro muito parecida com a dos países ricos, dos países desenvolvidos. Esse é o grande problema, né, com relação ali à questão brasileira. A gente está ficando com uma pirâmide, com uma estrutura etária muito parecida dos países ricos, mas o Brasil não está ficando rico, né? Não é país desenvolvido. Então esse é um grande problema relacionado a isso. A gente vai fechar a aula agora com um vídeo que mostra aí um trechinho de uma entrevista, né, com uma especialista, né, relacionada aí aos estudos da demografia brasileira. Vamos entender o que ela tem para falar para a gente.
Até 2060, o Brasil terá 58,2 milhões de idosos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso significa 25,5% da população. A Ana Amélia Camarano, coordenadora de Estudos e Pesquisas de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações do IPEA, explica que o mais preocupante nesse cenário é a redução da força de trabalho. O que o IBGE mostrou ontem é realmente o crescimento da população idosa, mas o que é mais preocupante não é o crescimento em si da população idosa, mas é a diminuição da população jovem, da população em idade ativa. Então, o que acontece é que você vai ter muitos idosos vivendo muito e poucas pessoas em idade de trabalhar. Se a força de trabalho estivesse crescendo, então não teria problema, não seria um problema. Então, o que a gente precisa pensar, isso vai ter um impacto nos gastos previdenciários, não só nos gastos, mas na redução das receitas, vai ter impacto nos gastos com saúde e outros impactos na sociedade, como a diminuição da força de trabalho. Então, o que é fundamental agora é a gente pensar em educar essa população, capacitar a população mais velha para adiar a saída dessa população mais velha da força de trabalho. Então, é aumentar, digamos assim, o intervalo do que se considera a população em idade ativa. É preciso de garantir a empregabilidade desse trabalhador mais velho. Então, para isso, é preciso de capacitação, melhoria das condições de saúde, de mobilidade urbana, redução de preconceito entre o empregador, melhores condições de trabalho, dentre outras coisas. Ela falou algumas coisas interessantes aí sobre a realidade brasileira, né? Algumas propostas. O Brasil, inclusive, está numa discussão muito intensa sobre a reforma da Previdência, né? De acordo com as pessoas que a defendem, né? O brasileiro ele consegue trabalhar um pouco mais, e foi justamente o que a especialista falou, né? É possível aumentar um pouco a idade média ali de trabalho das pessoas, justamente para evitar, para prevendo isso aqui, né, no futuro, prevendo que essas crianças não vão ocupar todos os postos, vai gerar alguns problemas ali com relação à produção econômica brasileira. A sua aula continua no próximo vídeo.